É isso. A gente entendeu que esse meio, essa trajetória, né, esse caminho pelo empreendedorismo ou pela área de gestão que você está, passa por muitas outras coisas. Uhum. E aí a gente começou a entender também que eu sou muito do quem divide multiplica. Então, se você divide conhecimento, se você divide amizade, você vai conhecer outras pessoas. Você vai sair do seu ciclo, que só daquela bolha que você vive. Então, o papo surgiu também com esse propósito, que a gente pudesse conhecer outras mulheres fora do nosso ciclo de amizades que a gente sempre teve e conhecer novas histórias. E como que a gente pode ajudar essas mulheres, assim? Não que a gente seja expert em alguma coisa, mas um pouquinho que uma ajuda, que a outra ajuda, que a outra vai... A gente consegue desenvolver todo mundo e todo mundo consegue crescer junto. A Juliana, que teve a ideia inicial, ela faz o quê? Juliana é advogada, ela trabalha ainda na empresa do pai, que é de segurança, e ela também ela tem uma empresa chamada Simpler, que é de marcas e patentes, tanto que ela também é advogada da Moat nesse assunto. E tem quanto tempo já o Papo de Quinta? Quanto tempo foi criado? A ideia do Papo, a gente começou em 2018 e o primeiro encontro do Papo foi em 2019. A Ju criou esse grupo no WhatsApp e o que foi muito legal a gente assistiu uma série no Netflix chamada Coisa Mais Linda, que contava justamente a história de 3 mulheres na década de 50 no Rio de Janeiro. E cada uma queria seguir uma profissão e ainda tinha a questão do machismo, da mulher ficar em casa, de cuidar do filho e tudo mais. E elas se unem para fazer aquilo acontecer. Uma de ser dona do bar, a outra de virar cantora, enfim. E cada uma no que queria seguir. Mas quando elas se unem, elas conseguem, tipo, a gente contra o mundo, sabe? Então, foi o nosso estalo, assim, pra... Cara, a gente pode fazer isso acontecer. E o papo surge com essa ideia de... Na verdade, surgiu como uma confraria. O que a gente queria? A gente queria poder falar sobre negócio e ter um momento da resenha, que a gente pudesse tomar um vinho e ficar conversando legal. e batendo papo. A ideia do papo surge dessa forma. Assim. Por isso o papo de quinta. Então, era uma quinta, era toda segunda quinta do mês. A gente se reunia, tinha essa primeira etapa que falava... Normalmente era alguma palestra, alguma convidada, e esse modelo funciona até hoje. E depois que acaba esse momento que a gente fala sobre negócio, um encontro vocês se por mês. reúnem. Depois Tem a resenha. Tem a resenha. Então a gente toma vinho, a gente conversa, aí a gente fala sobre tudo, né? Assim, literalmente para ter essa conexão. E aí é por isso que o grupo é fechado. O podcast surge com essa ideia de ser um projeto, porque pedem muito, assim, vêm as convidadas, sim. né? A gente tem grandes convidadas que já passaram pelo papo, mas eu tô assim, a gente quer muito ouvir essa mulher e tudo mais. E aí a gente entra. Por que o papo é fechado? Por isso. Porque essas mulheres precisam se sentir num lugar seguro, onde elas podem contar realmente. Porque se a mulher tenha tanta dificuldade de criar uma conexão até com a amizade... como que ela vai se sentir à vontade dela se abrir, ser vulnerável, assim, sobre as coisas que ela passa E tem algum com pacto outras? de sangue pra manter segredo? A gente tem um processo seletivo. A gente tem um processo seletivo pra entrar no papo. Falando nisso, mês que vem abre o processo seletivo do papo pra entrar no ano que vem. Então você vai falar como é que funciona aí. Hein, Belo? Raspa a barba. Para aí. Mete uma peruca e descobre tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávia. De todo esse processo do Papo de Quinta, as reuniões de vocês, teve alguma mulher que estava empreendendo, estava assim, numa situação meio complicada, pensando em desistir, que, aquele momento com o grupo, as reuniões, fez ela dar a guinada e mudar todo o direcionamento do empreendimento? Eu acho que não só isso. Por exemplo, a empresa da Juliana surgiu com uma sócia do Papo. Foi um reencontro. Elas já se conheciam, mas não eram amigas, por exemplo. Mas a ideia, por exemplo, da empresa da Ju surgiu dentro do Papo.
Eu acho que não só de mudar a vida, assim, porque a gente fala sobre tudo. Então, por exemplo, como a gente tem um grupo muito diverso, a gente tem, por exemplo, desde advogadas, médicas, eu que sou confeiteira, de múltiplas áreas. Mas a gente tem, por exemplo, a Júnia Ferola, que é terapeuta holística, e aí deu uma aula pra gente sobre como usar óleos essenciais para ajudar no nosso trabalho. E ela criou um óleo essencial do poder feminino. Então, como que você, com os óleos essenciais, você pode despertar e aflorar outros sentidos que você Óleos não... essenciais. Esse negócio é bom, rapaz. Óleo essencial é bom. Pois é uma coisa super nova. Eu também não conhecia. Eu conheci através do papo. Então... Olha, você está no negócio de sex shop, não? Não tem nada a ver com isso não, guerreiro.